Meu amigo, a esquerda está muito preocupada com a queda brutal na popularidade do governo Lula. Pesquisa Datafolha caiu como um míssil, uma bomba atômica, em cima da esquerda brasileira, em cima do governo Lula também, que ficou muito baqueado depois disso. O capital político dele está se consumindo. Isso, obviamente, é um grande problema para todos os envolvidos. Temos aqui, portanto, uma análise do site Carta Capital, aquele site Carta Capital que a gente conhece muito bem, um pasquim esquerdista, nada além disso, que traz uma coluna de opinião falando a respeito da queda na popularidade do Lula, que é um fato. Esse pessoal já passou da fase da negação. Falaram durante aí vários meses para trás, quando a popularidade do Lula já estava em queda, falando que não tinha nada disso, que era só um problema de comunicação e aquela coisa toda. E não, agora eles já sabem que há uma crise de popularidade e agora ficam batendo cabeça para tentar entender o que está causando esse cenário. E para esse pessoal da Carta Capital, a economia não explica tudo. Será que não é o grande motivo? Será que não é o grande fator? Vamos ver os argumentos desse pessoal aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal para fortalecer o meu trabalho e me ajudar a chegar à marca dos 20 mil inscritos, que é muito importante aqui para o crescimento deste canal. Então é claro que o tema aqui, o argumento central é aquela coisa de que a extrema direita, aquela ultradireita extremista, aquela coisa toda, está se aproveitando do momento do Brasil para capitanear uma força de oposição contra o governo Lula, de colocar tudo na conta do Lula, todas as culpas, todos os problemas. Inclusive, e aqui tiveram um insight muito interessante, que é verdade e que tem que ser mais explorado pela direita brasileira. O que eles estão percebendo aqui, que é o seguinte, que a direita tem mobilizado sentimentos, eles até falam nesses termos aqui, contra a esquerda e as instituições, ou seja, contra o Estado. Não é só contra o governo Lula, contra o PT, é contra a instituição Estado como um todo. E aí, fundindo tudo isso em um único sistema que, como eles dizem aqui, supostamente oprime o cidadão comum. Não, isso aqui é verdade. A esquerda nada mais é do que a ideologia política mais ligada ao Estado enquanto ente opressor. É aquele espectro político que está mais determinado a agir dessa forma, a perpetuar o poder opressor do Estado sobre a população. E o povo tem visto isso com cada vez mais frequência, na crise do Pix, em vários outros eventos também. E a direita mostra isso. Alguns políticos de direita, inclusive, falam disso abertamente. Outros não, claro, né? São todos políticos no final das contas, todos ligados ao Estado, mas sim cria-se essa percepção através da ação da direita. Então o pessoal começa aqui repercutindo a informação da pesquisa Datafolha, cometendo o erro que todos os veículos estão cometendo, de falar que a aprovação do Lula caiu para 24%. Não dá para depreender disso dos números do Datafolha. A avaliação ótimo e bom que caiu para 24%. E caiu muito, foi uma queda brutal, o Lula está derretendo, isso é fato. Mas a aprovação mesmo, a gente mede perguntando se aprova ou desaprova. Porque essa métrica de ótimo, bom, ruim, péssimo, irregular, não dá para chegar a esse resultado, porque tem 30 e tantos por cento ali de opinião regular. A gente não sabe se esse pessoal aprova ou não o governo, mas o governo está derretendo, o que importa é isso aí. E eles perceberam algo bastante grave, que é o seguinte, né? Que os mais pobres e o Nordeste foram as seções da pesquisa que mais registraram queda na popularidade do Lula. Tudo bem que outros lugares em que a popularidade dele já é muito baixa, é difícil cair muito. Então, se houver uma queda substancial no índice geral, provavelmente essa queda está acontecendo onde o Lula tinha mais popularidade antes, que é onde ele poderia perder mais. Então é algo meio que intuitivo, mas aconteceu bastante. Por exemplo, né, a aprovação ali que eles falam, né, o ótimo ou bom do governo Lula entre quem ganha até 2 salários mínimos, caiu de 44% para 29%, muito mais do que a média total, né, do que o índice geral que foi apurado, que houve uma queda aqui de 11 pontos percentuais, aqui caiu muito mais, né, caiu 15 pontos percentuais. E na região Nordeste, isso caiu de 49% para 33%, meu amigo, 16 pontos percentuais de queda.
o Lula está derretendo entre esses grupos aqui, de fato, né? Então, aqui o pessoal da Carta Capital assume que é uma tendência, sim, eu tenho falado isso, é uma tendência de queda na popularidade do Lula que vem pelo menos do começo do ano passado, provavelmente mais do que isso, né? Então, a pesquisa Quaest, a pesquisa Atlas, Intel mostraram isso também, e é um problema sério aqui para o Lula. Não há o que se discutir nesse sentido, margem de erro, não. Popularidade caiu, não há o que se discutir, isso aqui é um fato, né? Então, primeiro de tudo, o governo tem que entender o que está acontecendo. E aí, eles falam, né? É surpreendente porque a economia está dando sinais positivos, né? Porque a inflação está menor do que a do período Bolsonaro, né? A inflação, embora alta, mas você tem que entender o seguinte, que o IPCA é uma coisa, o dia a dia no supermercado é completamente diferente, é outra história, é outra situação, é a percepção do pobre que fica aí. IPCA, o pobre não tá nem aí para isso, o que importa é que ele foi no supermercado 2, 3 semanas atrás, comprou uma cartela de ovos aí por R$ 18, voltou essa semana, comprou por 30. E aí, como é que você fala IPCA 4% no ano, 4,8% no ano? Ninguém compra esse barato tão descarado assim, né? A geração de empregos bate recorde, a renda no trabalho cresce. Já falei que aqui no canal que o número de seguros-desemprego em 2024 bateu o recorde, que contradiz totalmente esses números aqui. A renda do trabalho cresce, a inadimplência cresceu por causa de uma renda menor, os institutos estão falando isso, a economia não está bem. Essa é a verdade, né? Então eles estão falando aqui o seguinte, que talvez o fator economia não seja o mais importante. Eu discordo, eu acho que é sim. É o que jogou a popularidade do Lula no buraco de 2 meses para cá, a queda foi substancial. O único fator diferente foi isso aí. Porque o que eles citam depois, né, faz sentido também e ajuda a piorar um pouco a imagem do Lula, mas são fatores acessórios. Eles tratam aqui, por exemplo, né, a situação, conforme eu falei, de que a direita tem se aproveitado de várias coisas, como a crise do Pix, para colocar no Lula, colar no Lula, aquela pecha de o cara que vai atrapalhar o povo brasileiro. É o Estado oprimindo a sociedade produtiva. O que é bastante evidente, por sinal, né? Então, eles citam aqui que a economia está crescendo e tudo mais, porque o Lula está fazendo ali aquela gastação de dinheiro, o Estado como um indutor do crescimento, aquela coisa toda lá, né? Normalizou as instituições e etc. Falam aqui que, né, a vida piorou nos governos Dilma, Temer e Bolsonaro. Olha, é engraçado, já estão queimando a Dilma para salvar o Lula, coisa que eles não faziam, mas estão queimando a Dilma para salvar o Lula. Agora, falar que a vida piorou no governo Bolsonaro, primeiro, no governo Temer foi muito ruim, foi por culpa da Dilma. Era a herança da crise, mas o governo Bolsonaro foi o início da recuperação. Saiu-se do governo Bolsonaro melhor do que entrou-se, né? Então, o pessoal fala aqui que talvez o governo Lula 3 não está convencendo ninguém, etc, né? E aí tem a crise climática, claro que o pessoal tem que falar isso, né? Porque a crise é mais intensa e constante do que no início dos anos 2000. Eu não tenho certeza se é não, mas enfim, né? Aquele tipo de análise bastante enviesada. E aí o pessoal trata aqui do assunto também violência. Esse é um fator importante, segurança pública. O pessoal tem uma percepção de que o governo Lula piorou a questão da segurança no Brasil, enquanto que algumas ilhas que têm uma ideologia diferente, como São Paulo, Santa Catarina, têm melhoras nos seus índices nesse sentido. Então fica fácil de mensurar as coisas, né? Então, o pessoal da Carta Capital diz que a extrema-direita está investindo nesse tipo de discurso aqui, etc., com apoio de grandes estruturas de financiamento. Esse pessoal é patético, ridículo de fato, né? Estão errando na análise, estão errando aqui na percepção do problema, mas entenderam que há um problema e há um problema grave. A popularidade do Lula está desabando por completo. Talvez não seja só a economia, o cara é cheio de problemas, essa é a verdade, faz um péssimo governo no Brasil e principalmente não sabe o que fazer para melhorar esse cenário. Um tanto melhor para nós que ficamos mais próximos cada vez mais de nos livrarmos desse governo de uma vez por todas. Mas me diga aí o que você achou
dessa minha análise. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.